Olá, bem-vindos ao meu canal, sou o professor Costa. Hoje vamos ver as derivadas da função exponencial e da função logarítmica. Então, naquele quadro ali à direita, naquele quadro temos as fórmulas que vamos utilizar e mais algumas que precisam já de saber, não é? Derivada da exponencial, é levantada a 1, o A levantado a U, o logaritmo de U e o logaritmo base A de U. Só chamar a atenção que, por vezes, querem utilizar esta fórmula aqui, o levantado a n, que é n, o levantado a n menos 1 vezes o', ou seja, querem utilizar esta fórmula em vez do A levantado a U, são diferentes. Por exemplo, esta aplica-se a funções deste tipo, por exemplo, 3 levantado a x ao quadrado, ou, por exemplo, 3 levantado a x, e esta aplica-se a funções deste tipo, x levantado a 3, e não 3 levantado a x. Está bem? É só para chamar a atenção desta situação que, por vezes, há confusão entre estas duas fórmulas. Então, vamos apagar aqui isto. Então, vamos à primeira. É relativamente à primeira fórmula. Então, reparem, a fórmula que estamos a usar vai ser esta que eu vou indicar aqui com o laser. É esta fórmula. Vamos utilizar na primeira. Então, vamos lá. Fica, então, a derivada do expoente vezes a exponencial. A derivada de x² mais 1 é a derivada de x² é 2x, a derivada de 1 é 0 e fica assim. Pronto. Já está. Esta a seguir, o mesmo processo, a derivada do expoente vezes a derivada da vezes a exponencial. Perdão. Vou fazer um cálculo auxiliar para calcular a derivada de 1 sobre x pela regra do quociente, 1' vezes x menos 1. Não era preciso, podia fazer também pela regra das potências, não é? Para se ficar x levantado a menos 1, depois derivava. Então, este fica 0 menos 1 sobre x², que dá menos 1 sobre x². Ok? Isto vou substituir então ali. Então, vai ficar, o resultado fica menos 1 sobre x² é elevado a 1 sobre x. Ok? Pronto, e tenho o resultado da minha derivada. Vamos agora à segunda derivada, ao terceiro exercício, perdão. Reparem, aqui tenho que usar a fórmula U vezes V, que já deve ser vossa conhecida, que é U'(V) mais UV'. Aquele V' ficou muito para cima, mais UV', assim. Ok? Então fica, vamos lá ver como é que fica. Então, a derivada do primeiro, x' é elevado a x mais x é elevado a x'. Agora, vamos ver. O elevado a x, derivado, é x' é elevado a x. A derivada do x é 1, dá igual, fica elevado a x. É a única função que derivando n vezes dá sempre igual. Então, a derivada do x é 1, é elevado a x mais x é elevado a x. Então, que dá elevado a x mais x é elevado a x. Se quiserem que fique um bocadinho com melhor aspecto, um aspecto mais técnico, põem um elevado a x em evidência, fica um mais x, que é útil para calcular os zeros da derivada. Pronto, e esse é tudo. Vamos agora, então, ao quarto exemplo. Há um quociente, não é? Há um quociente, vamos ter que usar a fórmula da divisão, ou seja, U sobre V, que é, a fórmula é U'(V) menos o V', onde é que está? Menos o V' sobre V². Então fica, não mudei a cor, então fica elevado a x derivado vezes x mais 1 menos elevado a x vezes x mais 1 derivado sobre o denominador ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Já tínhamos visto que a derivada de elevado a x era elevado a x, fica então elevado a x vezes x mais 1 menos
Atenção, a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Fica L levantada x sobre x mais 1 ao quadrado. Talvez alguém mais distraído pensasse cortar este x mais 1 com este x com um do x mais 1 baixo. Não pode fazer, porque ele não está nos dois fatores. Não pode fazer isso. Então, posso meter um L levantada x em evidência ou multiplicar, se quiser. Eu vou multiplicar, talvez faça menos confusão. Ou seja, vou fazer este vezes este vezes este. L levantada x vezes x mais L levantada x menos L levantada x sobre x mais 1 ao quadrado. Estes L levantados a x, eles vão cortar, não é? Este, cortam. E fica só, vou alterar a ordem, x, L levantada a x sobre x mais 1 ao quadrado. Pronto, até o momento vimos estes, vamos ver agora mais alguns exercícios. Então, temos aqui uns novos exemplos. Então, neste caso, vamos aplicar a fórmula 2. Então, a fórmula 2 ficará x² mais 1 linha vezes a exponencial vezes o logaritmo da base. O logaritmo neperiano da base. A derivada de x² mais 1 é 2x vezes o logaritmo de 3. Sim, podem deixar assim. Vamos então a este. Este precisam de fazer novamente a regra do produto, o vezes v, então ficará derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes o segundo derivado. Vou só fazer um pequeno cálculo auxiliar para verem a derivada do primeiro. Então é x', 2 levantada x vezes logaritmo de 2. A derivada de x é 1, 2 levantada x, logaritmo de 2. Só substituir. Então fica 2 levantada x, logaritmo de 2, vezes x, mais 2 levantada x. Se puseram 2 levantada x em evidência, fica então x, logaritmo de 2, mais 1. Pronto, e já está. Este é só um cálculo auxiliar. Então, vamos ao exercício 7, que é referente à fórmula 3. A fórmula 3 aqui deste lado, está bem? É referente a esta fórmula, a fórmula 3. Então, derivada do argumento, x² mais 2, linha, sobre x² mais 2. A derivada do x² é 3x², sobre x³ mais 2. Pronto, e já está derivado. Vamos então ao exercício 8, que é referente à fórmula 4. Então, o exercício 8 é referente à fórmula 4, esta fórmula aqui. Então, vamos ver. Fica 2x² mais 5, linha, sobre 2x² mais 5. A derivada de 2x² é 4x, sobre 2x² mais 5. Pronto, vamos então fazer algumas derivadas um pouco mais complexas. Não muito, mas vamos ter outras aplicações ao cálculo da derivada. Então, cá temos novos exercícios, estes dois, uma regra do produto. Vamos ver, então fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o segundo derivado. Vamos fazer um pequeno cálculo auxiliar para ver a derivada do logaritmo pela fórmula. Vamos aplicar a fórmula 3, é x' sobre x, que é 1 sobre x. Agora é só substituir. A derivada do x é 1 vezes o logaritmo de x mais x vezes 1 sobre x. Por acaso, aqueles x podem cortar e fica simplesmente, então, o logaritmo de x mais 1. Temos a nossa derivada feita. Aqui é a regra do quociente, como já tínhamos visto. Então é a derivada do de cima
derivada do de cima, vezes o de baixo, que é o denominador, menos o de cima, ou seja, o numerador, vezes a derivada do denominador. Esqueci-me aqui do E. Então, é levantado a x vezes é levantado a x, linha, sobre é levantado a x ao quadrado. Já tínhamos visto que a derivada do E levantado a x era E levantado a x, no exercício anterior. Vamos pôr novamente, que é aquela derivada que dá sempre igual. Então, agora fica, vamos ver aqui a derivada do logaritmo de x mais 2. Agora aproveitamos este espaço e fica x mais 2, linha, sobre x mais 2. A derivada de x mais 2 é 1, sobre x mais 2. Então fica 1 sobre x mais 2 vezes E levantado a x menos logaritmo de x mais 2 vezes E levantado a x sobre E levantado a x ao quadrado. Pronto, para não deixarmos assim, vamos reduzir ao mesmo denominador. Vai ficar assim uma coisa mais complexa, mas pronto. Então fica 1 vezes E levantado a x é E levantado a x menos x mais 2 vezes logaritmo de x mais 2 vezes E levantado a x sobre x mais 2 vezes E levantado a x ao quadrado. Pronto, o E levantado a x ao quadrado pode ser E levantado a 2x. Espero que tenha sido útil para conseguirem aprender a derivar. Obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.